A graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que fala dos alicerces da nossa vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada que a fé e a esperança só servem para esta vida. E o amor é o único que permanecerá para sempre. Com isso, nesse sentido, nós cremos que o apóstolo Paulo diz que o amor é o maior deles, porque o amor, ele permanecerá para sempre. É claro que quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele depositou em nossa essência, quando ele soprou o espírito de vida dele em nós, ele colocou em nós essa capacidade de amar como ele ama. Só que com a queda do homem, essa capacidade de amar como Deus ama foi perdida. Mas ainda temos em nós os resquícios dessa capacidade original de amarmos. Mas nós, por nós mesmos, através da nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos amar a Deus. Nós não conseguimos amar o próximo como nós devemos amar. É através da fé. Quando nós aceitamos o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, que teve da parte de Deus todo o poder. Hoje ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não é? Através dele, para ele e por ele. Né? E dele são todas as coisas. Então nós adquirimos a fé necessária, essa fé salvadora, que aceitou o testemunho do nosso Senhor, nós aceitamos o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passamos a viver através da vida dele. Através da vida dele. Aí sim, através dessa fé, nós passamos a amar. Nós temos hoje restaurada aquela capacidade de amar como Deus ama. Como Deus ama. Aquilo que ele depositou lá quando fez Adão, a sua imagem e semelhança, hoje está restaurado em nós, essa capacidade. E nós devemos usufruir dela. Nós devemos colocá-la em prática. Porque o amor de Deus é algo que não fica no mundo das ideias, ela vem para o plano físico, ela vem no relacionamento diário. Ela vem através do relacionamento que nós temos conosco e com as pessoas, com as demais pessoas, em especial com nossos irmãos na fé, em especial com os nossos irmãos na fé. Aí vem, neste caso, nesse relacionamento horizontal, né, que nós desempenhamos com nossos irmãos na fé e com as outras pessoas, né, amar ao próximo como a nós mesmos, né, nesse amor, nessa prática horizontal do amor, aí nós temos que praticar boas obras. Deus requer de nós, o Espírito dele em nós requer de nós essa prática das boas obras. Nós temos em nós esse poder para praticar as boas novas, para praticar as boas obras, através desse entendimento que o Espírito Santo está nos dando, de como nós devemos fazer isso, movidos pelo amor. Movidos pelo amor. É claro que a partir da nossa conversão, nós passamos a entender o que é o amor de Deus e compreender como praticá-lo através da revelação do Espírito Santo, na palavra de Deus, não é através da fé. Né? E essa esperança que nós temos guardada em nossos corações, de que tudo que está escrito neste livro bendito se cumprirá. Nós temos sim a vida eterna como recompensa. Mas para isso, nós demonstramos o amor a Deus e o amor pelo próximo. Em especial, o amor pelos nossos irmãos na fé, ali naquela igreja local, onde nós congregamos. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua bendita e maravilhosa palavra. Sim, Pai, nós estamos alicerçados na fé, na esperança e no amor. E nós cremos, através da revelação do Teu Santo Espírito, que o que o Teu Filho Paulo escreveu aqui diz respeito à consideração que ele faz de que o amor é o maior, porque o amor permanece para sempre. Obrigado, Pai. Porque a cada dia nós estamos sentindo que nós estamos crescendo em sabedoria, estatura e graça,
diante de Ti, diante dos homens, Pai Santo. Até atingir a estatura plena de Cristo Jesus, de varão perfeito, Pai. Nós estamos dispostos, sim, Deus, a fazer aquilo que o Teu Santo Espírito nos sugere, aquilo que o Teu Santo Espírito nos revela, através da leitura da Tua Palavra, através da oração, através do dia a dia em comunhão contigo. Sim, nós temos, Pai Santo, comunhão contigo. Oh Deus, antigamente não, mas hoje os nossos pensamentos são os Teus pensamentos, os nossos caminhos são os Teus caminhos. Se de fato nós estamos centrados na Tua pessoa, se de fato nós estamos no centro da Tua vontade, as coisas se realizam em nós e através de nós, porque Tu tens nos inspirado, Pai Santo. Oh Deus, que nessa tarde, Deus, Tu faças aquilo que eu apraz, nos envolva com o Teu poder, com a Tua glória, Pai. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Jesus. Fala conosco, através do Teu santo e maravilhoso Espírito, através da revelação da Tua bendita palavra que será ministrada. Oh, Pai, nos ensina como Tu queres que nós sejamos, Deus. Eis-nos aqui, usa-nos segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor. Que nós continuemos exercitando o amor a Ti, o amor ao próximo. O amor ao próximo como a nós mesmos, que é a lei régia. Não, os dois grandes mandamentos. O primeiro é amar ao Senhor, amar a Ti, Deus, sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, ou através da natureza divina que Tu colocastes em nós, quando derramou o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós temos em nós o Senhor habitando, o Senhor se movendo, o Senhor existindo em nós. Mas que isso seja de fato visto através da prática da Tua bendita palavra, Deus. Hoje nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Nós somos o Teu santuário, assim nos diz a Tua palavra e nós cremos. O Teu Santo Espírito vai nos revelando. Ele nos selou e é a garantia de que Tu estás em nós, que Tu habitas em nós, e que Tu estás a se mover através de nós, e que nós temos a vida eterna. Nós iremos morar eternamente contigo, Pai. Mas nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu poder. Perdoa, Pai, os pecados que temos cometido contra Ti por palavras, pensamentos, ações e omissões, Pai. Nos torna cada dia mais dependente de Ti. Que nós estejamos a cada dia mais humilhados diante da Tua presença, reconhecendo que o bom é o Senhor, que nós dependemos de Ti, Pai. Nós Te agradecemos, crendo que Tu irás Te realizar através de nós. Em nome de Jesus, amém. Pois é, a fé, essa fé salvadora, essa fé no Filho de Deus. Mas quando nós adquirimos a fé e nós estamos firmados nesta palavra, nós temos que praticar as boas obras. Nós temos que exercitar esse amor continuamente, esse amor que vem da fé. A fé, o irmão Tiago nos diz isso, né? Na sua epístola, escrita a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, ele mesmo diz isso, né? Considera aqui as 12 tribos de Israel, mas nós podemos nos enquadrar nisso também. Os gentios daquela época poderiam se enquadrar muito bem, né? No fato de Tiago estar endereçando esta epístola a todos nós. Porque essa epístola fala da essência, do que é, de fato, praticar a palavra de Deus, dia após dia. Tiago, ele escreve para nos lembrar de que se nós dizemos que temos fé, mas não são vistas as nossas obras, nosso testemunho de fé é inútil, Tiago, esse Tiago aqui, não é? A convicção que se tem é que esse Tiago é o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o filho de José e Maria, que durante a vida do Senhor Jesus não creu nele, mas depois que o Senhor Jesus morreu e apareceu, certamente ele estava no meio daqueles, né,
no meio daqueles que estavam ali orando no cenáculo, quando o Senhor Jesus apareceu, né? Quando o Senhor Jesus, depois de 10 dias, né? Ele apareceu àquelas pessoas que estavam ali reunidas. Né? Primeiro apareceu a Maria Madalena, né? A outra Maria, certamente a mãe, né? de João, e as demais mulheres, né? Ele apareceu, depois apareceu a Pedro e aos demais, né? Por várias vezes o Senhor Jesus apareceu, né? Quando estavam reunidos ali em um determinado lugar, e certamente Tiago estava ali, né? E mesmo em vida, não crendo no seu irmão, né? Meio-irmão, né? Mesmo não crendo em vida, mas ele deve ter ouvido, desde pequenininho ele deve ter ouvido, né? O Senhor Jesus é o filho mais velho, né? De Maria. Então ele deve ter ouvido desde pequenininho o Senhor Jesus, havendo e ouvido, né? O Senhor Jesus falar sobre a verdadeira religião. A verdadeira religião. É disso que trata essa carta. Ah, não, mas não se pode falar em religião, não. Não, nós obedecemos a palavra. Religião, ao pé da letra, significa nós nos religamos ao nosso Criador. Não tem acanhamento de falar que você tem uma religião. Nós temos uma religião, nós fomos religados a Deus. Agora, é claro que nós não temos aquelas atitudes, aquelas práticas religiosas que não retratam a vida do Senhor em nós, né? A prática da penitência, né? Aquela prática de que eu tenho que fazer por onde para merecer as bênçãos do Senhor. Não. É a fé no Filho de Deus. Mas a partir do momento que nós temos essa fé, nós temos que andar como ele andou, praticando as mesmas obras que ele, as mesmas obras de justiça. É isso que Tiago está nos lembrando. Como é que eu vejo meu irmão precisando de ajuda e eu não vou ajudá-lo? Como é que eu não vou interceder pelas pessoas que eu estou vendo, que estão passando por dificuldade, mesmo que ainda não sejam irmãos na fé, mas eu oro pelaquela família que eu vejo que um dos seus membros está passando por um momento difícil, né? Eu oro, eu chego com uma palavra de fé, eu chego com uma palavra de ânimo, porque a profecia, a palavra de Deus, ela consola, ela tem a finalidade de consolar o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão precisando, mesmo que não tenham ainda o entendimento que eles precisam de Deus. Todo ser humano precisa de Deus. Mas nós temos a palavra de ânimo em nome de Jesus, para que eles entendam que a palavra não vem de nós, da nossa capacidade de ajudar como homem. Não. Vem de Deus. E nós demonstramos esse afeto através do amor. Através do amor. E nosso irmão Tiago, ele traça qual deve ser nossa postura dia a dia, no cotidiano, em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Como nós devemos agir? Como nós devemos agir para promover o bem, sem olhar a quem, sem fazer acepção de pessoa, como ele mesmo diz aqui. Ele mesmo disse que nós não devemos fazer acepção de pessoas, está aqui no capítulo 2. Não porque aquela pessoa pode nos possibilitar, com a sua influência, não é, com a sua condição financeira, pode fazer por nós algum benefício. Não. Todas as pessoas têm com que nos ajudar. Todas as pessoas, independente da sua condição financeira, independente da sua condição de escolaridade, independente de qualquer coisa, todas as pessoas têm capacidade de ajudar umas às outras. Todas as pessoas têm essa capacidade dada por Deus. Do mais simples àquele que é tido por mais importante, mais influente. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos nos dar às pessoas sem pensar no que nós podemos ter de volta, de retorno. Não. Simplesmente porque nós estamos fazendo a obra
que nosso Jesus fez enquanto esteve entre nós. De ajudar, de abraçar, se for o caso de beijar. Alguns não são muito dados a esses afetos, né? Mas tem outros que se dão a esse afeto de forma genuína, de forma verdadeira. Não é por bajulação. Não é querendo tirar proveito, não. É simplesmente porque o coração está cheio de amor, está cheio de alegria, está cheio de fé para colocar em prática as obras, as boas obras que têm que ser vistas em nossas vidas, porque elas foram vistas na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre. Assim nós devemos seguir as pisadas do mestre. E Tiago nos lembra isso. Mas hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se relacionam com outras simplesmente com a intenção de tirar um proveito. Nós vemos isso dentro da igreja, nós vemos isso. No nosso local de trabalho nós vemos isso. Na nossa escola, no nosso lugar, na nossa instituição de ensino, onde nós estamos estudando, nós estamos trabalhando, nós vemos isso. Mas nós devemos aproximar das pessoas sem nenhum propósito a não ser nos relacionar para que ela veja em nós o ensino de Deus como deve ser visto, que ela veja nas nossas atitudes, na nossa conduta moral, o reflexo do poder de Deus. Essa é a nossa finalidade como cristãos. É por isso que Tiago diz, olha, a fé sem obras é morta. Ele diz isso aqui, né? No capítulo 2, a partir do versículo 14, quando ele começa a explorar esse tópico que contrasta fé e obras. Não há contradição nenhuma, ele não quer, em nenhum momento eu creio que ele não quer colocar em dúvida aquilo que Paulo menciona lá em Romanos, né? Que o justo viverá pela fé, que a salvação, né, vem pela graça, como ele diz em Efésios, vem pela graça por meio da fé, né? O que ele quer salientar é que uma vez que nós temos essa fé salvadora, uma vez que nós temos essa capacidade de amar como Deus ama, devemos colocar em prática. Desculpa. Devemos colocá-la em prática, essa capacidade de amar. Não é? Interessante que nessa carta nós vemos muitos contrastes, hein? Nós vemos contraste entre fé e obra, né? Que uma não pode... Na realidade, há uma mão, né? Há uma mão e uma via dupla, né? Um vai e vem entre fé e obras. Sabedoria do homem, sabedoria de Deus. Nós vemos também ele falando sobre isso. Né? Entre provas e tentações, né? No sentido da prova, nos aproximar de Deus, e a tentação, querer que nós pequemos. Nós devemos tirar proveito de todas as circunstâncias pelas quais o nosso Deus nos permite passar. Porque nós devemos lembrar que o nosso Deus é bom. Se Ele está permitindo que nós passemos por alguma adversidade, é porque Ele quer que nós saiamos daquela situação vitoriosos. Melhor do que quando entramos. Ele quer que nós saiamos melhores do que como nós entramos, naquela circunstância muitas vezes adversa. O Senhor Jesus nos alerta, Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, não tem jeito, nesse mundo nós teremos aflições, mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Ou seja, fiquem tranquilos que eu estou com vocês, que eu os ajudo, que eu os sustento, que eu os livro, que eu os guardo. Essa fé que nós temos, essa confiança, essa esperança de que nós chegaremos no céu, não importa o caminho que nós tracemos, que nós vamos seguir pelo caminho de santidade, amém? Mas não importa as circunstâncias que nos vêm, desde a nossa conversão até o momento em que nós estaremos com Deus pela eternidade, porque nós temos que ter a convicção, a certeza que Deus habita conosco, que Deus está em nós, que Ele nunca nos abandonará. Ele nos lembra disso lá em Hebreus. Foi uma promessa que Ele fez e Ele está cumprindo. Creia que não importa a circunstância pela qual você está passando, Deus está com você e está em você. Se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, de todas
De todas as provas você sairá vencedor, sairá revigorado, sairá fortalecido. Isso é promessa de Deus. E nada mais, nada menos faz Tiago nessa carta nos lembrar isso. Através da nossa prática, da nossa conduta cristã, existe uma conduta que Deus aprova. E essa conduta pode ser vista neste livro. Basta a pessoa se debruçar, basta a pessoa se devotar a ler. Primeiro aceitar nosso Senhor e Salvador como Senhor e Salvador das suas vidas. Vem sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado nos corações. E o Espírito Santo vai nos revelando o propósito de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Coisa linda, hein? Coisa maravilhosa. Existe uma conduta. Apesar de muitos dizerem, a ética é algo relativo. Não, a gente ouve, um dia desse eu ouvi um parlamentar dizendo, tem um projeto de lei de um tal Lobão, né, no qual ele assenta as suas bases para fazer daquela lei, né, aquele projeto de lei, uma lei de fato, né, na qual ele diz que a ética é relativa, que a ética depende do grupo de pessoas, etc. Né? De fato, né? Para esse mundo, para as pessoas desse mundo, as questões relativas à ética, de fato são relativas. Né? Uma é a ética do corrupto, outra é a ética do honesto. Né? Mas nós temos uma ética, a ética cristã, que é a ética que vem do Pai das Luzes. O irmão Tiago nos diz isso, o Pai das Luzes, aqui no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Pois é, nossa ética é baseada na Bíblia. Na Bíblia. Nossa verdadeira ética, essa é a verdadeira ética, a ética que provém da palavra da verdade, na qual nós fomos gerados, a fim de sermos como que os primeiros frutos do que Ele criou, nos restaurou em Cristo Jesus. Nós voltamos à forma original com a qual Ele nos criou ali, representado por Adão. Nós fomos restaurados, renovados, regenerados, de uma semente não mais corruptível, mas de uma semente incorruptível da própria vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos a vida dele em nós, e a vida dele em nós é perfeita. E ele nos faz ter a certeza de como nós devemos agir, qual deve ser a nossa conduta para agradar a Deus. Aí nós usamos da moral cristã, esse conjunto de regras que nos faz relacionar com Deus, conosco e com o próximo, da forma como é agradável a Deus, da forma que é agradável a Deus. Por mais que o homem tenha a moral como dependente de um grupo de pessoas, independente de um indivíduo, ou de um grupo de pessoas, ou de um grupo de interesse, ou de um grupo empresarial, etc, etc, etc. A moral cristã, ela é baseada na palavra de Deus. A ética cristã é baseada no pensamento de Deus para com os homens, no juízo de Deus para com os homens. E nós não estamos falando de uma pessoa que pode se arrepender ou que pode mentir. Estamos diante daquele que nos diz: eu não sou homem para que minta, nem sou filho do homem para que me arrependa. Esse é o nosso Deus. Esse é o ser perfeito, é a perfeição. Nosso Deus é a expressão máxima de perfeição.
E conforme ele pensou, nós devemos agir. Porque a forma de ação baseada nos pensamentos de Deus é a forma da perfeição. É a forma correta. É a forma correta de vivermos esta vida. Nós não fazemos falcatruas, nós não fazemos isso. Nós não somos desonestos. Muitos podem nos ter como tolos, porque nós não tomamos proveito de situações, porque nós agimos segundo a justiça perfeita. O Novo Testamento, o Sermão da Montanha, no qual essa carta ela se baseia totalmente, o Sermão da Montanha é a prova de que nós agora estamos em um novo reino, no reino da luz. E nós temos que prestar contas, não somente às pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas primeiramente com Deus. Porque Ele está sondando as nossas mentes e o nosso coração a todo momento. Deus sempre traz o feedback. Ele sempre está nos analisando. Sempre. Volta e meia Ele vai lá, nos vasculha. Para saber as intenções do nosso coração. Nós não somos bajuladores. Não somos. Nós não somos mentirosos. Nós não somos mentirosos. Mesmo que a verdade nos custe a nossa vida, mas nós devemos carimbar de que aquilo que nós estamos dizendo, que aquilo que nós estamos fazendo é a verdadeira expressão do que Deus quer de nós. E aí, por isso nós não mentimos. O homem natural é cheio de mentiras, não é? É o marido, é a mulher que inventa isso e aquilo para poder adulterar, para poder se envolver com outras pessoas e com isso macular o leito conjugal. Quantas mulheres aí, quantos homens dizendo que estavam em reunião ao meio-dia, está em motéis, está em hotéis, em apartamentos que alugam, em apartamentos que conseguem para ter concubinas, para ter... Mulheres, homens e mulheres, quantos tem aí? Vida dúbia? Quantos homens que estão casados, mas estão dominados pelo homossexualismo, tanto o homem quanto a mulher? Para ter uma aparência de moralidade, se casa, tem seus filhos, mas lá no seu coração queima a chama do homossexualismo. Quantos tem aí? E não é na esfera, não é no meio do povo de baixo poder aquisitivo, não. Também tem no povo de baixo poder, mas também tem nos altos escalões da sociedade. Na high society, tem. Quantos se dão a essa prática? Quantos países que exploram outros através da sua mão de obra, explora mesmo. Paga salários miseráveis, faz com que aquela pessoa se exponha a substâncias químicas que podem causar mal à sua saúde, mas não estão nem aí, Querem lucro, gananciosos, egoístas. Esse sistema de produção que está aí é baseado na exploração do trabalho do outro ser humano, da opressão. Isso é um fato que essa humanidade nunca vai se desvincular dele. Sabe qual é a urgência que nós temos? É de pregar o Evangelho para que as pessoas passem a conhecer a Cristo e viver como Cristo viveu, assim como nós estamos vivendo. Por isso que nosso testemunho é importante. Que nossas palavras não têm que ser palavras ao vento, não. Não devem ser palavras ao vento. O que nós falamos é a vida que nós vivemos. O que nós ensinamos, nós temos que procurar viver. Para que as pessoas vejam coerência em nossa vida. Para que as pessoas vejam consistência em nossas vidas. Quantos aí dizem que faz isso ou aquilo, que é assim um assado? E que na intimidade não é nada disso. Quantos tem aí? Que se dizem cristãos, mas não praticam as obras.
não praticam as obras que o cristianismo exige, através da revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Quantos tem aí? Mas nós não somos daqueles. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, eu acho um texto forte quando ele diz isso. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz: nós, ao contrário de muitos, capítulo 2, versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É isso. Temos que ser sinceros, verdadeiros. Porque em muitos países da Europa, o protestantismo é mal visto. O cristianismo, melhor dizer, é mal visto. Por causa do exemplo da Igreja Apostólica Romana, que matou em nome de Deus, matou inocentes. Roubou durante a Idade Média a liberdade do outro, oprimiu através dos seus dogmas, dos seus castigos, dizendo que vem de Deus. Mentira! Vem da ganância de homens maliciosos, de homens que conhecem a verdade, mas não creem. Por isso que muitos lá não veem o cristianismo com bons olhos, preferem ir para a feitiçaria, para a bruxaria, ao esoterismo, preferem se dar ao esoterismo, preferem ir para o espiritismo, achar que morto fala com vivo, achar que morto, pessoa que morreu, vem falar com vivo, através de psicografia, de papo furado. Os mortos não sabem nada a respeito deste mundo. Sai da ignorância. Saem da ignorância enquanto há tempo. Porque a ira de Deus virá sobre toda a humanidade. Virá. E aqueles que não tiverem, aqueles que tiverem o sinal da besta, vão ser condenados. Vão sofrer. Aí sim, o pão que o diabo amassou. Vamos ter, meus irmãos, a forma. Vamos viver conforme a palavra de Deus está nos instruindo, meus irmãos. Vamos largar de mão qualquer presunção que nós tenhamos. Até mesmo qualquer plano, por mais bonito que nós tenhamos planejado. Se não está conforme a vontade de Deus, vamos largar de lado. Deus sabe o que é melhor para nós. Consagre os seus planos ao Senhor, diz um dos provérbios. Se eu não me engano, provérbio 16, vamos ver? Provérbio. Deus é bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Provérbio... Deixa eu ver aqui, Provérbio 16... Aqui. Provérbio 16, 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo, e os seus planos serão bem-sucedidos. No Provérbio 2 diz: todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, a intenção do coração. Tiago, ele conserva essa forma de escrever da sabedoria ali do Antigo Testamento, como em Jó, alguns salmos, como em Provérbios, Eclesiastes. Ele está fazendo isso aqui, só que agora no novo contexto, sob uma nova aliança. Sob uma nova aliança no sangue derramado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos lembra qual deve ser a nossa conduta diante dos ímpios. Qual deve ser a nossa conduta diante do outro. Praticando a palavra de Deus. Não vivemos de aparência, viu? Porque quando ele diz aqui, é como um homem que se olha no espelho. Aqui. É semelhante a um homem
capítulo 1 da carta de Tiago, versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, aquele que diz que tem fé, mas não põe as obras em prática, não realiza as obras, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas aquele que ouve a palavra de Deus mergulha nessa porta aberta pelo Senhor Jesus através da revelação do Espírito Santo, mergulha, crê, confia, esperança do cumprimento das promessas de Deus, esperança. E com isso nós temos paciência. E a paciência, ela nos torna vivos em Cristo. Vamos esperar até o dia que o Senhor irá cumprir com as promessas que fez, especificamente para nós, por exemplo. Promessas que só cabem a nós, que Ele fez. Apesar, o apóstolo Paulo diz, olha, esperança que se vê não é esperança. Como é que você vai esperar por algo que você vê? Você tem que esperar por algo que você não vê, que você, pela fé, você tem a certeza que aquilo irá se realizar. Mas pelas circunstâncias, muitas vezes você não tem essa certeza. A circunstância é tão adversa que você pensa, como é que Deus vai fazer isso? Será que José pensou quando ele estava lá preso? Acabou para mim, acabou. José passou, alguns acham que ele passou 13 anos, certamente, né? Porque ele foi vendido com 17 anos, né? Foi levantado governador do Egito mais ou menos com 30 anos, há uns 13 anos, José passou preso, passou como escravo. Aliás, ele passou esses 13 anos preso só, né? Vamos dizer, 13 anos como escravo ali no Egito. Será que José alguma vez não pensou na circunstância que ele estava vivendo? Eita, Deus esqueceu de mim, e agora o que vai ser de mim? Mas Deus sempre dava uma injeção de ânimo em José, dizendo, eu vou cumprir sim, eu vou cumprir com as promessas sim. Fique firme pela fé. Vai fazendo aquilo que você tem que fazer, porque no momento certo quem vai agir sou eu. E Deus agiu. Deus agiu. Daniel ficou angustiado pela situação do seu povo, ali na Babilônia. Né? Depois de ler a lei e os profetas, quando ele leu dos 70 anos que Jeremias fala, ele entendeu. Está próxima a libertação do meu povo. Deus, é o único que tem essa capacidade, nos dá a injeção de ânimo para que nós creamos no invisível, creamos no impossível. A promessa que Deus lhe fez, por mais espetacular que seja, por mais que você tenha dúvida, olhando pelos olhos do homem, por mais que você tenha dúvida, ela irá se cumprir. Deus, Ele move o universo inteiro para abençoar o teu povo, o seu povo na terra. Devemos esperar o cumprimento das promessas de Deus. E vai praticando a palavra. Vai tendo a conduta conforme a palavra de Deus. Aqui na carta a Tito, olha, Tito estava com um abacaxi na mão, viu? O povo ali em Creta é uma ilha do Mediterrâneo, próximo ali à Grécia. Ilha de Creta, né? Não é? Aqui no relato, o apóstolo Paulo chega até a citar um dos próprios profetas cretenses, que diz assim, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. O apóstolo Paulo está citando um dos profetas ali em Creta, falando dos cretenses. E o apóstolo Paulo diz a Tito, olha, capítulo 1 de Tito, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Estava com abacaxi na mão. Um jovem que já tinha mostrado a sua capacidade. Porque o apóstolo Paulo, antes de enviá-lo a Creta, ele enviou a Corinto. Enviou a Corinto para que ele mediasse a situação ali em Corinto, para
para sufocar aquela divisão que havia em Corinto. Ele foi levantado para isso. Foi enviado para lá. Então era um jovem experimentado, mas era um jovem que um ancião como Paulo deveria instruí-lo a respeito de como liderar. E também passou a instruí-lo de como ele instruía aqueles que ele colocaria como líderes. O Tito, através da inspiração do Espírito Santo, né? Através da condução de Deus na vida de Tito. Então Tito estava com o abacaxi na mão. Aí quando foi no capítulo 3, o apóstolo Paulo menciona como deve ser, né? Como deve ser a conduta de um cristão. Não importa o meio social em que ele viva. Não importa. Como deve ser a conduta dele? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Não se rebelem contra as autoridades, aqui diz. É claro que isso não nos impede de correr, não nos deve impedir de corrermos atrás dos nossos direitos. Sim, dos nossos direitos. Mas se por várias instâncias do poder judiciário, nosso direito não for dado, vamos esperar em Deus. Não vamos mais adiante não, viu? Se você tem certeza dos seus direitos civis, mas a justiça está ali negando, algum juiz, continue firme, orando a Deus. Faz que nem aquela viúva que persistiu em oração, dizendo, olha, seu juiz, por favor, eu te peço, me faça justiça. Né? O juiz ficou tão chateado com a mulher, porque a mulher insistia tanto que ele fizesse justiça, que ele fez. Imagine nosso Deus, que é perfeito, nosso Deus que não tem esses sentimentos de acepção, que não tem esses sentimentos mesquinhos, ele vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Agora não coloca o outro irmão em juízo não, viu? Em litígio não. Não coloca não. Não é? O apóstolo Paulo fala nisso lá em relação aos coríntios. Porque os coríntios estavam levando um e outro, os irmãos, né? um irmão levando o outro em litígio diante de juízes iníquos. Diante de juízes, né? Pagãos. Por que não chama a liderança da igreja, se reúne para chegar a uma solução ali entre nós? Entende? Se o outro disser, eu não faço, eu não faço isso não, eu não vou dar esse direito a ele não, aí você diz, tudo bem, não vai dar não. Siga em paz com a sua vida, que eu vou seguir com a minha. E Deus vai lhe abençoar com a sua liberalidade. Através da sua liberalidade. Deus vai lhe abençoar. Fique em paz. Fique em paz. Então ele começa. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Esse sentimento de revanche, né? Talvez por um momento nós tenhamos um sentimento desse, mas deve ser aplacado pela obra do Espírito, pela obra do Espírito Santo, deve ser aplacado. Esse desejo de revanche, né? Ele vai ver, ela vai ver, enquanto os pau se faz uma canoa. Esse não é o comportamento de um cristão. Talvez lhe venha a vontade de se vingar, mas ela não pode perdurar por muito tempo. Vá orando a Deus, para que Deus tire do seu coração isso. Né? Tantas vezes a gente tem a sensação da injustiça na carne, a gente sente o fel da injustiça na boca, a gente quer se vingar. Muitas vezes passa anos e anos, você está numa situação privilegiada, aí vem aquela pessoa que tanto pisou em você, que tanto lhe fez sofrer anos atrás. Aí você vai dizer, agora é minha vez. Não faz isso não. Pelo contrário, faz ela sentir na pele a injustiça que praticou para com você. Trate ela como você gostaria de ser tratado por ela naquele momento em que você estava abaixo dela, dessa pessoa. Faz isso para você ver.
Palavra de Deus diz que amontou brasas vivas na cabeça da pessoa. Tiago diz, né? Aqui, ó. Tiago diz, quer ver? Eu acho que Pedro também, né? Pedro também diz isso, né? Pedro também diz isso. O perdão, é o que se fala, acho que na primeira epístola de Pedro diz isso, né? Amontoará brasas vivas, né? Amontoará brasas vivas. Onde está, Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. É aquele... Judas, eu acho que Judas tem também. Peraí, Judas. Mantenham-se no amor. Aqui, ó. Tenham compaixão daqueles que duvidam, né? A outros salve arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, né? E em uma das epístolas de Pedro também tem isso, né? Amontoará brasas vivas sobre a cabeça, né, daquele que nós perdoamos, né? Daquele que, mesmo que tenha feito mal a nós atribuindo fazendo bem, que é difícil se fazer dessa forma, mas com o poder de Deus a gente consegue. Então vamos lembrar, nós temos uma forma de nos conduzir diante dessa sociedade que está aí, demonstrando o ensino de Deus, tornando Deus atraente, através do nosso testemunho. A fé move-nos a praticar boas obras. A fé, nós devemos lembrar que a fé sem obras é morta. Se a gente vê alguém precisando da nossa ajuda, nós temos que ir lá ajudar. Temos que ir lá e ajudar. Não somente através da oração, da intercessão, mas através de fato, através da nossa atitude, da nossa prática. Da nossa prática. Não é quantas pessoas têm se convertido ao Evangelho, muitos deles não têm condições nenhuma de nem colocar na sua mesa diariamente uma refeição. Ali nós temos que passar a ajudar aquela pessoa até ela caminhar por si só. Até ela caminhar com as próprias pernas. A igreja tem essa função social de abraçar os necessitados para conduzi-los por esse caminho. A partir de um certo momento, eles vão ter que caminhar sozinhos. Não vão ficar dependendo da igreja para sempre. Mas esse primeiro momento é importante que a igreja demonstre o seu amor em ação, em verdade. Em ação, em verdade. Pai Santo, Pai querido, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Nos ajuda a termos uma conduta condizente com a tua palavra, Deus. Que todos aqueles que estiverem ao nosso redor, nos ouvindo falar de Ti, vejam que aquilo que nós falamos, nós vivemos no cotidiano, nós vivemos na prática. Deus nos ajuda, que nós não sejamos reprovados naquilo que aprovamos. Que nós nos conduzamos diante da Tua presença como Tu queres. Como Tu queres. Nós te agradecemos por tudo que Tu fizeste por nós, por tudo que Tu estás fazendo e por tudo que Tu farás. Porque a Tua obra em nossas vidas, Deus, é contínua. E que essa chama que arde em nosso coração, através da fé que nós temos no Teu Filho, não se apague e nós coloquemos as Tuas palavras em prática. Em prática, que nós sejamos coerentes com o Teu ensino em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima quarta-feira, a partir das 16h20, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.